Alô, alô, pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula de expressões da concentração, que é a sequência das nossas aulas lá de soluções, que a gente já tem aí disponível no canal para vocês. Então, a parte introdutória de soluções já tem lá os conceitos iniciais de soluções, a gente também tem a curva de solubilidade e essas análises nós temos lá já disponível para vocês, tá bom? O que a gente vai fazer aqui na aula de hoje vai ser a gente conversar a respeito de expressões da concentração, tá? Então, o que é que faz com que a gente tenha uma determinada propriedade para um sistema e para outro. Então, a concentração de uma solução, ela vai determinar a gente ter uma concentração, ela vai determinar as propriedades daquele sistema, tá? Então, se a gente, por exemplo, fala da água do mar, a água do mar aqui em Salvador, na Bahia, a gente tem uma concentração em torno de 38 gramas por litro, tá, de sais ali dissolvidos, tá? Numa média, claro, a gente tem 38 gramas por litro. No soro fisiológico, eu tenho uma concentração de 0,9%. São concentrações muito distintas, tanto que o soro fisiológico ele tem uma concentração muito semelhante à concentração do sangue, e por esse motivo a gente diz que essa daqui ela é uma solução isotônica em relação à concentração que a gente tem no nosso sangue, daí ela é chamada de soro fisiológico. Quando a gente fala de bebidas alcoólicas, também um exemplo clássico a respeito de concentrações, a cerveja tem em média 5% de álcool, 5% em volume de álcool, essa é uma forma da gente expressar a concentração, e o uísque tem uma média de 45% de etanol. Então, perceba então que são soluções com características, com propriedades muito díspares, e isso vai ter uma relação com as concentrações. O que a gente vai fazer então nessa aula de concentrações é a gente estudar basicamente quatro tipos de expressões da concentração. Nós vamos falar sobre a concentração comum, sobre a concentração molar, sobre o título e sobre o ppm, partes por milhão. Vamos começar com concentração comum. A concentração comum ela vai me mostrar a relação que existe da massa do soluto pelo volume da solução. E aí nós vamos ter aqui como unidade para essa expressão gramas por litro como sendo a mais comum. Posso ter outras, posso ter quilograma por litro, posso ter miligramas por litro, mas vai ser sempre uma unidade de massa pela unidade de volume. Eu queria que você tomasse muito cuidado para você não confundir essa fórmula com a fórmula da densidade. A fórmula da densidade, ela também é escrita da massa pelo volume. Só que no caso da densidade, a gente está falando aqui da massa de toda a solução. Se a gente estiver falando de uma solução, a massa de todo o sistema, pelo volume também de toda a solução. Então, perceba a diferença de um para o outro, em que falar densidade, eu estou falando da massa do todo pelo volume do todo, e quando eu falo em concentração, eu estou falando apenas da massa do soluto. Se lembre que quando a gente conversou sobre isso, sobre soluções, lá no início, a gente já tinha definido que soluções ela é uma mistura homogênea feita de um soluto e de um solvente, tá? Mistura de um soluto e de um solvente. Até aqui tudo bem, pessoal? Então, beleza. Vamos dar uma olhada aqui na nossa primeira questão. A gente vai aprender todas essas expressões da concentração, a gente vai aprender a converter uma na outra. Então, nessa primeira aula, nesse primeiro momento, a gente deve falar a respeito da concentração comum, tá joia? Bora lá. Vamos lá. Primeira questão, então, fala o seguinte: tem aí um texto contando uma historinha, pois você pode ler, mas o que importa para nós começa daqui, ó. De acordo com a legislação brasileira em vigor, uma pessoa está incapacitada para dirigir com segurança se tiver uma concentração de álcool superior a 0,8 gramas por litro. Essa matéria ela é de 97, então ela é anterior à lei atual, né, da lei seca, cuja tolerância é zero. Então, existia antes da lei seca esse teor de 0,8. Aí ele conta aí o seguinte, pergunta-se quantos copos de cerveja de 300 ml uma pessoa de porte médio, que tem um volume sanguíneo de aproximadamente 5 litros, pode tomar
para ainda estar capacitada para dirigir. Então vamos anotar aqui essas informações, onde ele me diz o seguinte, que um copo de cerveja nós temos aqui 300 ml e a pergunta que ele quer saber é quantos copos. Então, se a pergunta é quantos copos, o meu objetivo aqui vai ser encontrar qual vai ser o volume que ele vai ter que ingerir de álcool para poder atingir esse limite de tolerância. Essa pessoa ela tem 5 litros de sangue, então a gente vai dizer que ah, 0,8 gramas de etanol, 0,8 gramas de etanol em 1 litro de sangue, como essa pessoa tem 5 litros de sangue, eu vou encontrar aqui a massa do etanol, tá? Essa massa do etanol aí, então, vai ser de 5 vezes 0,8, vamos encontrar uma massa de 4 gramas, tá? Ainda não é a resposta, eu quero em ml. Ele me deu mais uma informação que o teor alcoólico na cerveja é de 32 gramas para cada litro. Então, 1 litro de cerveja ingerido vai colocar nessa pessoa 32 gramas. Então, vamos anotar isso daqui e colocar aqui. Opa, caneta errada, Júlio. Então, vamos colocar aqui o seguinte aqui. 32 gramas de etanol a gente vai encontrar em 1 litro de cerveja, em 1000 ml. Como essa pessoa ela pode ingerir para ficar no limite dessa vigência, dessa lei nessa época, é de 4 gramas, aqui eu vou encontrar o meu volume. Então, eu vou ter que, vai ser 4.000 dividido por 32, o meu volume vai ser de 125 ml. Bom, aí a resposta que a gente vai ter para essa pergunta é nenhum copo de cerveja. Por quê? Se o limite, se a dose, se o copo de cerveja tem 300 ml e a pergunta é quantos copos, né? Então vai ser menos de um copo, portanto a resposta seria nenhum. A gente faz essa relação aqui, ó. Se um copo de cerveja são 300 ml, como ele pode ingerir 125 ml, essa resposta Y aqui será menos do que um copo, então a resposta seria nenhum. Tudo bem até aqui? Beleza? Vamos fazer mais uma. Vamos lá, essa questão é muito legal, uma questão da FUVEST, que fala assim, olha, considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto que a versão diet não contém açúcar, apenas uma massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Então, no comum, a gente teve uma massa de 331,2 gramas, no diet de 316,2 gramas. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro do açúcar no refrigerante é de aproximadamente. Acho que é importante você tentar resolver, tá? Então dá uma pausa, vê se você consegue resolver e volta para o vídeo. Beleza, então olha só. Como é que a gente resolve essa questão aí? Se os dois refrigerantes, ele coloca que você deve levar em consideração que a única diferença entre eles vai ser a quantidade de açúcar, para que eu encontre a quantidade de açúcar numa lata, eu vou fazer aqui a subtração de 331,2, que é a massa do refrigerante normal, 316,2. Vou encontrar então que a diferença de 15 gramas vai ser de açúcar. Então a única diferença dessas duas espécies aí vai ser a quantidade de açúcar, tá? Vai ser a quantidade de açúcar. Portanto, na hora em que a gente vai fazer
essa concentração em gramas por litro, eu vou ter que usar essa quantidade. Sei, então, que 15 gramas de açúcar é a quantidade que eu encontro num volume de 300 ml, que é o volume de uma lata, e se eu quero saber por litro, eu vou colocar aqui 1000 ml, vou colocar aqui X. Fazendo essa continha, eu vou encontrar que X vai ser igual a 50 gramas por litro. Resposta da questão, então, letra E. Então, essa seria a concentração. Tudo bem, pessoal? Beleza, vamos avançar e vamos lá para a concentração molar na próxima aula.